Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ademir Dornelles e esse é o Momento Fica a Dica. Sejam todos bem-vindos ao canal. No Momento Fica a Dica de hoje, nós vamos falar sobre como obter acesso ao sistema como root sem saber a senha. Isso mesmo, como se tornar administrador do sistema sem saber a senha. Você sabia que grande parte das distribuições Linux utiliza o Grub como bootloader padrão do sistema? E essa solução fornece recursos úteis para o sistema, porém alguns cuidados são necessários quanto à sua proteção. No Debian, Ubuntu e seus derivados, por exemplo, está disponível acesso ao modo de recuperação do Grub, o que também permite o acesso ao sistema como root sem a necessidade de saber a senha do administrador. Ou seja, através do Grub, podemos editar o bootloader pressionando a tecla E assim alterar alguns parâmetros para que possamos editar a senha do superusuário root ou qualquer outro usuário que tiver criado no sistema operacional. O grande risco de deixar o Grub vulnerável, ou seja, editável, é que se alguém tiver acesso de forma física ao seu dispositivo, muitos recursos podem ser usados. Por exemplo, é possível mudar credenciais, criar novos usuários, criar ou implantar scripts maliciosos, habilitar backdoors, entre outros. Então, se o Grub do sistema de vocês está desprotegido, é o mesmo que vocês liberarem o acesso completo root ao seu notebook, desktop ou servidor. Vamos ver então como isso funciona? Então aqui eu já estou com o Debian 10 rodando e a gente vai reiniciar o sistema. Aqui na inicialização, então, vocês vão ter que cuidar quando carregar a tela do Grub. Com o cursor para cima e para baixo, vocês vão parar ele e com a tecla E vocês vão entrar no modo edição. Esse modo edição do Grub que deveria estar protegido. Ele não estando protegido, a gente consegue então visualizar os parâmetros e alterar esses parâmetros. Aqui a gente tem duas linhas importantes aqui. A linha Linux carrega o kernel do sistema e a linha initrd carrega o ambiente de usuário, o systemd, aqui no Debian 10. E a gente então vai para a linha Linux. Notem aqui que ele é uma linha apenas. Então ela começa lá no Linux, ela quebra no contrabarra aqui e segue após o UID, tem um parâmetro RO, Read Only, somente leitura. Aqui vocês vão incluir então um init igual, o barra de vocês, o layout do teclado deve ter mudado, então eu vou utilizar o barra do teclado numérico. Se vocês estiverem com um Note, por exemplo, provavelmente vai ser o ponto e vírgula, mas vocês vão ter que localizar o barra de vocês aí, para então colocarem o caminho do executável do bash, barra bin, barra bash. Feito isso, então, revisem aqui a linha init igual barra bin barra bash, certifiquem que não tem nada errado, e vocês vão executar então um F10 para poder carregar o kernel e carregar o ambiente do usuário. Olha aí, ele já vai entrar diretamente no bash como usuário root, olha só, com a administração do sistema. O único problema aqui é que ele está como somente leitura, mas a gente vai executar o comando mount, -o remount, vírgula RW, para a gente colocar o sistema em modo escrita, o sistema de arquivos, barra Enter, o sistema já está em modo escrita. Agora então a gente apenas poderia dar um passwd e alterar a senha do root para a senha que a gente quiser definir. Olha como é fácil. Bom, outra coisa que a gente poderia fazer aqui é esvaziar a senha do root, remover a senha do root. Então, eu vou fazer isso para vocês poderem visualizar. Aqui a gente vai ter que editar com VI, cuidado com barra, etc, barra shadow. O que é o arquivo shadow? É um arquivo que armazena as senhas dos usuários. E aqui então, o primeiro usuário é o root, e aqui a gente tem o hash da senha criptografada do usuário root. Aqui então, depois do dois pontos, aqui tem que ter um cuidado, a gente vai excluir todo esse hash até o próximo dois pontos. Então a gente vai deixar vazia a senha do usuário root e depois aqui as informações sobre a senha. Cuidem para não excluir mais
do que o devido. Feito isso, a gente vai dar o ESC, o 2 pontos. O 2 pontos provavelmente vai estar no C cedilha de vocês. Shift 2 pontos, ou Shift C cedilha, 2 pontos, WQ para gravar e para sair do arquivo exclamação. Então, 2 pontos, WQ exclamação. Gravamos, saímos do arquivo e agora então a gente vai ter que rebootar. Alguns comandos eles não vão funcionar aqui, por exemplo, o reboot é um deles. Tá? Então, para a gente iniciar, a gente deveria dar um Ctrl Alt Del. Como eu estou aqui no VirtualBox, vocês podem reiniciar com Ctrl da direita, tá? Mais Del. Ou então vocês podem diretamente ali desligar a máquina e ligar novamente. Feito isso, ele vai iniciar normalmente, tá? Não vai aparecer nada, nenhum indício de que a senha de root foi alterada, nenhum aviso. E uma questão importante aqui é que quando carregar um ambiente gráfico, o Debian e boa parte das distribuições ela não permite que a gente autentique no ambiente gráfico com o usuário administrador, que é o root. Então a gente deveria autenticar com um usuário comum. Bom, mas se eu não sei a senha do usuário comum também, bom, aí a gente vai ter que executar um terminal virtual, o qual a gente tem acesso com os comandos, com o comando Ctrl Alt F3, por exemplo. Então a gente vai abrir um prompt de comando aqui e vamos executar, colocar o nome de login root, enter. Notem que ele está sem senha, acesso direto. Então aqui já tem domínio total do sistema operacional. Bom, agora a gente, para autenticar no modo gráfico, se eu não sei a senha de usuário comum, a gente vai criar um usuário comum então. Add user, add user, vou criar um usuário chamado Ademir e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter, enter, enter até voltar ao prompt. Aqui já está criado o usuário. Eu posso então dar um Ctrl Alt F1 para carregar o ambiente gráfico novamente. E quando então aparecer um ambiente gráfico, a gente já tem o usuário Ademir listado ali. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu já tenho acesso então ao ambiente gráfico com o usuário novo que eu criei. Então, se a pessoa tiver acesso fisicamente ao dispositivo de vocês, ela vai ter acesso total aí ao sistema operacional de vocês. Aqui eu vou abrir um terminal. Ok. E agora a gente vai executar novamente um Ctrl Alt F3 e a gente vai alterar a senha do root. Colocar uma senha para o root aqui. Certo? Senha atualizada com sucesso. Ctrl Alt F1 para retornar ao ambiente gráfico. E então, a gente pode, né, inclusive, num pseudo terminal aqui no ambiente gráfico, a gente abriu. Vou aumentar um pouco aqui. Su menos e a nova senha do root. E eu tenho acesso total ao sistema operacional como administrador. Certo, pessoal? Então, no próximo Momento Fica a Dica, eu vou ensinar vocês a proteger o Grub e melhorar a segurança do sistema de vocês. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Caso sim, deixem seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Abraço e até o próximo!